Então, voltando aqui para a nossa aula de prismas e pirâmides, né, já falamos, né, de várias propriedades dos prismas, depois a gente falou de um caso particular, né, que é o paralelepípedo, e agora a gente vai falar do cubo. Né? O cubo é um paralelepípedo reto-retângulo que apresenta a particularidade de ter todas as arestas congruentes. Então, além das arestas congruentes, né, isso implica, né, que todas as faces, né, do cubo são quadrados. É, né, uma figura bastante conhecida pela gente, né? Existem muitos problemas de matemática envolvendo cubos, né, tanto de geometria quanto de outras matérias também, porque a gente usa bastante também essa questão do cubo ser um dado, né, que é bastante utilizado pela gente. Então, é uma figura conhecida, né, bastante. Aí está dizendo que a diagonal do cubo é a raiz de 3, a área total é 6a ao quadrado e o volume do cubo é a ao cubo. Beleza? De novo, né, não queremos decorar as fórmulas, né, vamos entender como que a gente encontra essas três fórmulas de um cubo. É um pouco mais simples do que o paralelepípedo, porque todos os lados são iguais, mas a gente vai pensar da mesma forma que a gente pensou lá, tá bom? Então vamos lá para a folha do documento. Então, agora a gente vai falar um pouquinho do cubo. Vamos desenhar um cubo aqui também, rapidamente. Desenhando um cubo de lado 4 aqui. Importante, né, desenhar também na hora de uma prova, que algumas questões elas têm desenho, né, outras não. Então é bom também ver esse processo de como desenhar um cubo, um paralelepípedo, um prisma, que ajuda bastante na visualização, né, das questões. Então, se eu estou falando de um cubo, vamos pensar que esse cubo ele possui lado igual a A, tá? Então, eu vou botar aqui, né, todas as faces dele igual a A. Então, vou botar aqui A, essa daqui também vai ser A, e a daqui também vai ser A. Então, eu tenho três dimensões A aqui. Primeiro, a gente vai pensar, né, na área, né, total desse cubo. Área total. O que é a área total de qualquer prisma? É a área da base mais a área lateral. 2 vezes a área da base mais a área lateral. Só que todas as faces aqui do cubo são iguais, né? Então, acho que a gente não precisa, né, chegar nisso, né, de pensar na área da base e na área lateral, né? Vamos pensar em uma uma face do cubo. Então, a face do cubo, né, é um quadrado de lado A. Logo, a área do quadrado é o quê? A ao quadrado, que é A vezes A. Então, a área vai ser igual à área da face é igual a A ao quadrado. E quantas faces a gente tem? A gente tem 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a área total, AT, é igual a 6A ao quadrado. Vamos pensar no volume e daqui a pouco a gente fala da diagonal. O volume é o produto das três dimensões, porque é a área da base, que é A ao quadrado, né, vezes a altura, que é A. Né? Então, volume vai ser igual a área da base vezes a altura. Volume é igual. Qual é a área da base? É A ao quadrado. E qual é a altura do cubo? Ela não vai mudar, vai ser A. Aqui a gente soma, né, 2 mais 1, né, quando não tem nada é 1. Então, o volume é A ao cubo. E, por último, a diagonal, né, aqui. A gente vai fazer da mesma forma que a gente fez lá. Ó. Vamos traçar a diagonal da base primeiro. Bom, a gente já viu essa propriedade em outra aula, tá? A diagonal de um quadrado, ela é o lado raiz de 2. Então, se eu tenho um quadrado e eu quero a diagonal dele,
Se aqui é A e aqui é a diagonal é igual a A raiz de 2. Como que eu sei isso? Pelo teorema de Pitágoras, tá? Ó, D ao quadrado é igual a ao quadrado mais A ao quadrado, vai dar 2A ao quadrado, tá? E aí, quando eu encontrar a raiz, vai dar A raiz de 2. E vamos traçar também o Dzão, que é a diagonal do cubo. Então, a gente tem um outro triângulo retângulo aqui, onde a gente vai ter a diagonal do cubo, que é D, a altura, que é A, e a diagonal da face da base, né, que é Dzinho. Então, a gente vai fazer um teorema de Pitágoras aqui também, tá? Para esse triângulo. Logo, vou ter o quê? Que Dzão ao quadrado é igual a Dzinho ao quadrado mais A ao quadrado. Dzão ao quadrado vai ser igual, o que é isso daqui ao quadrado? Vai ser 2A ao quadrado mais A ao quadrado. Então, eu vou ter que Dzão ao quadrado vai ser igual a 3A ao quadrado. Logo, quando a gente for encontrar a raiz, o D, né, que é a diagonal, vai ser A raiz de 3. Então, a gente fechou aí, né, como encontrar a área total de um cubo, o volume de um cubo e a diagonal de um cubo, beleza? Fechamos, então, aí o cubo. Vamos lá voltar para a nossa aula. Então, lá a gente viu, né, como, né, encontrar essas três fórmulas, então não vamos ter mais dúvidas de uma das três, né, para encontrá-las. Vamos agora, né, agora a gente já passou, né, da questão do prisma, né, e a gente vai falar um pouquinho de pirâmides, né, porque a gente vai ter outras figuras espaciais, né, que a gente vai comentar em outras aulas também, né. Tem o cilindro, a esfera, que também são bastante importantes, mas nessa aula de hoje a gente dividiu em prismas e pirâmides. Então, prisma a gente falou um pouco desses casos particulares do cubo e do paralelepípedo, e agora vamos falar um pouquinho de pirâmide, né. O que a pirâmide tem de diferente, né, antes de ler, né, a definição e as coisas que estão colocadas ali, né? A pirâmide, ela não tem duas bases, né, igual o prisma, porque a pirâmide ela só tem uma única base, né, e depois eu tenho um vértice em cima, né, que liga aos vértices da base, né. No prisma eu tenho duas bases, né, paralelas, né. Então é um pouquinho diferente, né. Então vamos lá. Considere um polígono P, né, e A1, A2, A3 até o AN, né, então não importa o número de lados e vértices desse polígono, contido em plano alfa. E um ponto V não pertencente a alfa. Então, eu tenho um plano, né? E um ponto V que está aqui, né? Que está fora desse plano, tá? Chama-se pirâmide a união de todos os segmentos com extremidades P e V. Então, essa união, né? Esses segmentos aqui que estão sendo ligados, né? Eles vão acabar formando a pirâmide junto com a base aqui também, tá? Então, eu vou ter uma base e um ponto lá em cima, que é o ponto V que está aí. Elementos de uma pirâmide, né? O polígono P é a base, então ele pode ser qualquer polígono, né? A altura é a mesma ideia que se mantém, né? Forma 90 graus, tá? Eu tenho os arestas da base novamente. Eu tenho os vértices. Eu vou ter o apótema da base, como a gente já tinha falado lá de apótema, comento aqui também, tá? E é isso, a gente vai ler ali nos próximos slides alguns elementos e eu volto já para essa figura. Elementos de uma pirâmide. O ponto V é o vértice da pirâmide, então é só o vértice que é o ponto que está fora desse polígono, é o vértice. A distância H entre a base e o vértice da pirâmide é a altura. Distância sempre forma 90 graus. Então, essa é a altura. Os pontos A1, A2 e AN são os vértices da base. Cada lado da base é chamado de aresta da base. Mesma coisa. Os segmentos A1V, A2V, ANV são os arestas laterais. Então, eu vou ter... Qual a diferença daqui para o prisma?
As faces laterais de uma pirâmide vão ser o quê? Triângulos, todas elas, né? Porque eu estou ligando dois pontos da base, né, com um em cima que é o V. Então, eu sempre vou formar triângulos. Então, as faces laterais aqui da pirâmide, todas elas vão ser triângulos. E os números das faces laterais é a quantidade de arestas que eu tenho aqui na base, beleza? Então, basicamente é isso. Vamos ler aqui de novo outros elementos da pirâmide. O segmento que une dois vértices da base não consecutivos é a diagonal da base. Então, se mantém a mesma coisa, né, para a gente achar. A área da base será indicada por AB, né, só por indicação. A área da face lateral vai ser AF. A soma das áreas das faces laterais é chamada de área lateral, que é AL. E a soma das áreas, da área da base, né, com a área lateral é chamada de AT, que é a área total. Então, o que vai mudar, assim, basicamente, para a gente descobrir a área é que aqui na pirâmide a gente só tem uma base. Não vai ter uma fórmula, né, específica para poder a gente, né, só trocar, né, as letras pelos números, porque vai depender, né, de que base que é essa. Se ela for um triângulo, se ela for um quadrado, se ela for um pentágono. Então, isso vai variar de acordo com o tipo da pirâmide, tá? O volume de uma pirâmide é uma coisa interessante. A gente não vai fazer essa demonstração, então, diferente das anteriores, eu apenas vou falar isso para vocês e vocês vão acreditar. Mas, estou brincando só, mas tem muitas demonstrações, né, também desse volume para quem quiser, quem tiver interesse, né, e curiosidade, né, sobre o conteúdo de geometria espacial. Algumas delas são bastante visuais. Que o que acontece? Só vou falar um pouquinho dela aqui. O volume, né, que a gente tinha comentado antes, é como essa figura espacial. Quando eu tenho o prisma, né, como eu falei que tem duas bases, essas duas bases elas estão sendo preenchidas o tempo inteiro. Na pirâmide não tem como isso acontecer, né, porque eu tenho um vértice só aqui. Então não faz sentido eu pegar essa base aqui e ir colocando várias uma em cima da outra, porque eu vou ter um monte de coisa aqui sobrando, concorda comigo? E aí o que acontece? Existem algumas demonstrações que vocês podem olhar depois. Essas coisas sobrando, elas não são à toa. Se eu pegar três pirâmides, eu consigo encaixá-las, né, umas nas outras, de forma que eu consigo formar um prisma. Então, ou seja, a pirâmide, né, o volume da pirâmide é o volume do prisma. Qual é o volume do prisma? A área da base vezes a altura. Esse é o volume do prisma. Como eu consigo encaixar três pirâmides, né, para formar um prisma, eu vou pegar isso e vou dividir por 3. Então, basicamente é isso. A pirâmide, como você já percebeu que o volume dela é menor do que de um prisma, mas ele é menor proporcionalmente, ele é menor 3 vezes. Então, por isso que a gente tem que dividir por 3 o volume da pirâmide, tá? A gente vai calcular essa base, vai calcular a altura e depois a gente divide por 3 ou coloca 1/3 da área da base vezes a altura, tá bom? Um prisma, uma pirâmide, ela vai ser regular, a mesma ideia lá do prisma, né? Quando a base é regular, né? E a distância do vértice ao centro da base é a altura da pirâmide. Então, além, né, de ter, né, a área da base, né, com todos os lados iguais, a gente vai ter uma pirâmide mais reta aí, né? Então, essa distância, né, do vértice até o centro, né, da base da pirâmide é a altura. Então, a gente vai ter uma pirâmide um pouco mais reta do que oblíqua. A gente não fala assim em pirâmide, mas só para vocês entenderem, beleza? A gente vai fechar aqui, né? E no último bloco de conteúdo, a gente vai continuar vendo alguns elementos de pirâmide, né? Para fechar essa aula de prismas e pirâmides. Até daqui a pouco.